Então, aqui o nosso mini curso é de Fundamentos Teóricos e Práticos de HPLC. Espera aí que entrou alguém. Oi, Ana, tudo bem? Alô, alô, consegue me ouvir, Ana? Bom, não respondeu. Eu vou seguir aqui. Então, nosso mini curso é sobre Fundamentos Teóricos e Práticos de HPLC. Nosso objetivo é fornecer conteúdos necessários para aumentar a sua autonomia no trabalho com HPLC, né? Então, quero contribuir tanto para fortalecer o conhecimento teórico de vocês, como dar fundamentos práticos para quando você tem ali o contato de frente com o equipamento, né? Então, a gente vai tratar dos seguintes assuntos, né? Na nossa introdução, a gente vai falar sobre o significado de cromatografia, como que ela surgiu, os diferentes tipos de cromatografia, os diferentes tipos de detectores, e a gente vai já selecionar o nosso foco, que vai ser HPLC, UV-Vis e DAD. Vamos falar sobre como que funciona um método analítico, né? Então, a anatomia de um método analítico. Isso tudo nós vamos ver hoje na introdução. A sequência a gente vai falar sobre como estudar uma molécula, né? Então, nós vamos dar um foco na molécula em relação aos bancos de dados químicos que são relevantes para a gente achar informações importantes sobre as nossas moléculas e a possibilidade de testes de solubilidade, né? Depois a gente vai entrar no conteúdo de preparo de amostra, então a gente vai falar sobre técnicas de extração, cálculo de concentração, pensando em matrizes simples, como uma matéria-prima, ou matrizes mais complexas, como whey, um alimento ou suplementos, né? Depois a gente vai falar de fase móvel, fase e fase estacionária, né? Pensando aí nos critérios que são importantes em cada um deles, né? Então, quais são os solventes mais utilizados na fase reversa, que a gente vai falar sobre. Vamos ver, em relação a uma fase móvel, sobre a importância do pH e o uso de tampão. Também a importância dos pareadores iônicos, que é muito utilizado aí para o HPLC. Na fase estacionária, a gente vai focar em entender os diferentes tipos de colunas que existem no mercado. A gente vai falar sobre as bombas, né, considerando que um método de eluição pode ser isocrático ou pode ser um gradiente. A gente vai falar sobre os detectores, qualidade de pico, então como que mede a qualidade de um pico, quais são os parâmetros que são mais utilizados para essa métrica, né? E troubleshooting, que é basicamente resolução de pepinos, de problemas que surgem no uso do HPLC. Então, começando aí nossa jornada, né, dando os primeiros passos na nossa introdução, quero comentar com vocês sobre o que significa cromatografia, né? Então, é uma palavra que tem origem grega, croma significa cor, e grafia, que significa escrita ou registro. Então, a cromatografia significa literalmente escrita ou registro com cores. E é interessante pensar como que surgiu esse nome, e porque ele foi dado em 1906 por um botânico russo, né, o Mikhail Semyonovich. Aqui é interessante pensar que hoje a cromatografia ela é uma disciplina da química analítica, né, que só que no passado, né, no surgimento da cromatografia, foi praticamente um biólogo que deu origem aí para as técnicas de cromatografia, né? Então, ele inventou a técnica de cromatografia quando ele trabalhava em Varsóvia, na Polônia, que na época fazia parte do Império Russo, né? Então, o experimento dele foi o seguinte: ele pegou um extrato de folhas de uma planta e ele pegou esse extrato, colocou esse extrato em um tubo de vidro que estava recheado com giz em pó. Ele filtrou
o extrato através do pó de giz, arrastando ele por todo o éter arrastando ele com éter de petróleo por toda a coluna. Mano, perdão, só Opa, avisando, só te avisando que eu preciso dar uma saída, que eu beleza, vou precisar ir pra casa, tô aqui no trabalho, aí daqui uns 15 minutos eu volto. Fechou? beleza, fechou. Falou, Valeu, Júnior. Até falou. mais. Ok. Então, ele tinha um extrato de planta, ele pegou um tubo de vidro, que era ali a coluna dele, ele recheou essa coluna com giz em pó, e ele passou o extrato da folha com éter de petróleo. Então, o resultado desse experimento dele, ele enxergou uma banda de cores diferentes na coluna. Então, essas cores diferentes refletiam uma separação de compostos diferentes do extrato da folha da planta, né? Então, foi possível ver verde de clorofila, ver amarelo, vermelho, laranja dos carotenoides, à medida que o éter de petróleo ia arrastando o extrato dele por toda a coluna. Então, basicamente, a primeira técnica cromatográfica, ou pelo menos uma das primeiras, existiam já na época algumas técnicas semelhantes, né? Então, uma das primeiras técnicas de cromatografia era a cromatografia em coluna, que era basicamente o que o Lucas faz lá na síntese, né? Lá na STS. Então, os pigmentos, eles eram adsorvidos pelo giz em pó, né? Então, aqueles que eram menos adsorvidos, eles passavam mais rapidamente pela coluna, enquanto que aqueles eram mais adsorvidos, interagiam mais com o giz em pó, eles saíam por último pela coluna, né? E quando esses compostos eles passavam pela coluna, eles saíam como substâncias relativamente puras, né? Então era aí também uma técnica de separação e purificação de compostos, né? Então o Michael chamou isso de cromatograma. Então essa banda de cores, né, esse registro de cores, como diz o nome de cromatografia, ele chamou de cromatograma e deu esse nome de cromatografia. Então, na sequência, ele percebeu que essa separação que ele conseguiu observar por cores, ela acontecia também com outros extratos que tinham pigmentos, mas também era possível ver isso em outros compostos que não tinham coloração. Então, o termo adsorvido é importante para a gente. Então, eu quero dar uma ênfase no que é adsorção. Então, a adsorção é diferente de absorção, né? Então, a adsorção é quando existe uma retenção de partículas na superfície ali de algum composto sólido, né? Enquanto que a absorção é quando existe a penetração de uma substância em uma estrutura sólida. Aqui tem esse exemplo, né, um memezinho pra gente, que a gente gosta também. Então, a absorção é no caso do carinha estar comendo a torta, né, ele está absorvendo os nutrientes, e a adsorção é quando a torta está interagindo com a superfície do corpo dele, né? Então, a adsorção é interação, mas não é absorção, né? Ela é uma interação com as partículas de superfície de uma parte sólida. Então, em 1906 surgiu, né, a cromatografia com o experimento do Michael, ou Michael. Né? Em 1930 foi feita uma identificação de xantofilas de gema de ovo. Então, diferente do experimento do Michael, foi usada uma coluna recheada com carbonato de cálcio pulverizado e o éter de petróleo, que era o mesmo solvente que o Michael tinha utilizado. Em 1959 surgiu a bomba pistão para análise de aminoácidos. Aqui eu quero destacar uma questão interessante. A gente consegue ver que desde o início do surgimento da cromatografia, lidar com moléculas complexas e matrizes complexas eram o ponto forte, o ponto focal do uso dessas técnicas diferentes, né? Então, em 1960 surgiu o HPLC, né, que é uma técnica que a gente conhece hoje, vê o equipamento por aí, é muito utilizado, na verdade é a técnica de cromatografia mais utilizada nas indústrias,
né? Então, ela surgiu em 1960. E em 2004, parece que não, mas é muito recente, surgiu a técnica de UHPLC. E peraí que tem uma pessoa entrando. Tá, deu certo. Então, a diferença do HPLC para o UPLC é basicamente a sensibilidade e a seletividade da técnica. Então, o UPLC ele é uma técnica mais sensível do que o HPLC e ele também trabalha com pressões mais altas e tubulações que são mais finas, né? Então, é uma técnica aí mais requintada, mais específica, né? E mais cara também, né? Um dos motivos, inclusive, do HPLC ser tão comum nas indústrias é por eles ter um bom custo-benefício, né? Então, você consegue trabalhar com uma gama ampla de moléculas diferentes, com uma técnica que, comparado com as outras, ela é relativamente barata, né? Então, isso um pouco aqui do avanço tecnológico da cromatografia líquida, né? Então, falando de cromatografia líquida, né, é importante a gente considerar que existem diferentes tipos de cromatografia. Então, existe cromatografia planar, né, que é feita em uma parte, uma fase estacionária plana mesmo. Existe a cromatografia em coluna. Né? Dentro da cromatografia em coluna pode ser feito com gás, com fluido supercrítico, com líquido. Dentro da cromatografia líquida existe a possibilidade de você trabalhar com uma fase estacionária líquida, com uma fase estacionária sólida ou com uma fase estacionária ligada. Então, o experimento do Michael utilizou uma fase estacionária sólida. Então, ele usou uma coluna de vidro com giz em pó como sendo sua fase estacionária, né? Sua parte que é sólida e imóvel, né? Ali do seu experimento. Enquanto que a fase móvel do Michael era o éter de petróleo, que arrastou o extrato da planta por toda a coluna de vidro. O tipo de cromatografia que a gente vai tratar então é uma cromatografia feita em coluna, ok? É uma cromatografia em que a fase móvel é líquida e a fase estacionária é uma fase ligada, não é apenas uma fase sólida, é uma fase ligada. O que significa fase ligada? Talvez você já tenha até ouvido esse termo, mas existe uma expressão que é usado, uma gíria no meio da cromatografia, que é quando você vai, quando chega uma coluna nova, você precisa ativar essa coluna, né? Então você precisa é, equilibrar a coluna com para que você consiga utilizar um solvente para trabalhar com ela, né? Por que que tem essa expressão de ativar a coluna? Porque ela tem um material ativo no seu recheio. Opa, tudo. Vocês conseguem me ouvir sem fone? Sim, dá para ouvir Sim, normal. beleza, então vou seguir sem o fone, tá me atrapalhando. Então existe essa. Show a joinha da Mari, valeu. Então a gente tem esse material ativo na coluna, né? Então, as colunas que são mais utilizadas hoje nas técnicas de cromatografia líquida, né? Então, junto com HPLC, são utilizadas colunas de sílica, né? Que é um suporte sólido da coluna. E essa sílica, faz uma ligação covalente com um material ativo, sendo muito comum essa C18. Né? Então, a gente ouve muito falar, coluna C18, C18, às vezes também ouve falar de coluna C8. Então, significa essa ligação que existe na parte sólida da sílica da coluna. Então, ela tem uma estrutura sólida, que é a sílica, e a sílica é ligada a um material ativo,
sendo muito comum desses materiais ativos a C18, que é literalmente uma ligação de 18 carbonos, né? A C8, por sua vez, é uma ligação com 8 carbonos e tem outros tipos de material ativo na coluna. Então, aqui eu quero só dar esse exemplo para a gente entender que é o tipo de cromatografia que a gente está lidando. Então, é uma cromatografia em coluna líquida com fase ligada. Outro ponto importante é o que significa HPLC, né? Então, LC é de cromatografia líquida, ou Liquid Chromatography, né, em inglês, né? A sigla vem do inglês. E esse acrônimo, HPLC, significa High Performance Liquid Chromatography, que é cromatografia líquida de alta performance, mas ela, na verdade, é traduzida como, para o português, né, como cromatografia líquida de alta eficiência, tanto que a sigla em português é CLI. Então, ela é uma cromatografia líquida semelhante à cromatografia dos seus primórdios, né, quando ela surgiu no experimento do Michael, só que ela é uma cromatografia de alta performance, então ela é classificada também como cromatografia instrumental, então ela utiliza instrumentos, bomba, pistão, para fazer a separação de compostos. Então, até aqui, eu quero destacar um ponto interessante também. Então, cromatografia, o nome literal significa separação de cores, por causa das suas origens, né, que surgiu com uma separação, um experimento de separação de extrato vegetal. Mas, em resumo, cromatografia é separação. Tá? Então, a cromatografia é uma técnica de separação de compostos. Peraí, tem mais uma pessoa para entrar. Então, a cromatografia líquida, né, então, o HPLC, que faz essa separação de compostos, ele utiliza diferentes detectores para conseguir identificar os compostos que ele separou. Então, quando surgiu a cromatografia, ela inicialmente era simplesmente a separação. E no decorrer do tempo, foram surgindo técnicas para detecção desses compostos que estavam sendo separados, né? Ponto interessante é que a cromatografia, quando surgiu inicialmente, a tecnologia de cromatografia evoluiu de forma independente das tecnologias de detecção, né, dos métodos de detecção. Em algum momento, isso foi unido e formou as técnicas robustas que a gente conhece hoje, né? Então, existem outros tipos de detectores, além desses que eu estou exemplificando aqui para vocês. Eu quero destacar uma questão interessante para vocês perceberem que existem diferentes marcas, ou grandes marcas de equipamentos da área da cromatografia e da química analítica, né? Então, aqui eu separei algumas das maiores, né? Que é o Walter, Shimatsu, Agilent e a Thermo. Então, em relação aos diferentes detectores, a gente tem o mais utilizado nas indústrias, que é o VVIS, ou IDAD, né? A gente tem o RID, o detector de fluorescência e o detector por espectrometria de massas, né? E aí vocês vão perceber que todas as siglas, elas são em inglês, tá? Então, RID, por exemplo, é detector, index, refractor, e por aí vai, né? Então, tudo aqui é inglês, é uma área que o inglês domina muito, né? Acho que vocês bem sabem disso. Então, em relação à maneira de funcionamento do detector de UV-Vis, ou DAD, por que ele tem esse nome de UV-Vis, né? Falando primeiro dessa parte do nome dele, né? Porque ele trabalha num comprimento de onda da luz visível, que é um comprimento de onda que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros, né? Então, existem equipamentos que são apenas UV-Vis, né? Opa, peraí, aqui tem um detalhe importante. O vis é de visível, né? E o UV é referente a ultravioleta, tá? Então, a luz visível é de 400 a 700 nanômetros
E o UV é referente à ultravioleta, que é de 190 até os 400 nanômetros. Então, um detector UV-Vis, ele trabalha, ele é capaz de medir moléculas que absorvem entre 190 nanômetros até 700 nanômetros. Então, tem uma faixa grande aí de moléculas que ele é capaz de medir. Então, como que ele funciona, né? A gente tem a fase móvel, que é um solvente. Esse solvente, ele é empurrado para passar pela coluna. Então, aqui dentro dessa coluna, a gente tem a fase ligada, né, que é aquela sílica com uma ligação com C18, por exemplo. Então, essa fase móvel, ela empurra o nosso extrato através da coluna. Então, quando ele é empurrado pela coluna, acontece a separação das bandas daquilo que compõe o nosso extrato. Então, se a gente voltar lá no... Vou pegar a imagem do... Aqui, essa imagem do experimento do Michael. O que acontece no HPLC é isso daqui, é essa separação que a gente consegue ver aqui por cores, então essa separação de compostos. Então, cada composto adsorve de uma maneira diferente na coluna, que é a fase imóvel, na coluna, que é a fase estacionária, a parte imóvel do nosso experimento, né? Então, cada composto elui em um tempo diferente, que é de acordo com as suas características, né? Alguns compostos vão adsorver mais com o recheio da coluna, outros compostos vão adsorver menos. Aqueles que adsorvem mais saem por último, são as últimas bandas que saem que eluem da nossa coluna, e aqueles que adsorvem menos, então interagem menos com o recheio, são aqueles que vão eluir primeiro. Então, aqui no experimento do Michael, no caso, o amarelo eluía primeiro e o verde eluía por último. Isso é o que acontece dentro da coluna do HPLC. Então, é essa separação dos compostos. Então, a fase móvel, ela arrasta o nosso extrato pela coluna, e aí os compostos do extrato que adsorvem mais, né, então interagem mais com o recheio da coluna, vamos pensar numa coluna de C18, eles ficam mais retidos, então eles eluem com um tempo mais demorado. Enquanto que aqueles que adsorvem menos com a coluna, eles automaticamente interagem mais com a fase móvel, então eles eluem, né, então saem da coluna primeiro. Então, depois que acontece todo esse processo de separação, até aqui a gente está pensando só em cromatografia, só em método de separação. A partir daqui, a gente começa a pensar em detecção. Então, esses compostos separados, eles passam por uma célula de fluxo. Nessa célula de fluxo, eles recebem uma luz, né, num determinado comprimento de onda, e os compostos expressam uma característica que é uma característica da matéria, né, que é a absorção de luz. Então, os compostos absorvem luz de acordo com as suas características químicas, né? Então, eles absorvem a luz e tem um fotodiodo, que é basicamente um medidor que transforma luz absorvida em sinal elétrico. Essa é a função desse fotodiodo aqui embaixo. Ele consegue medir o tanto de luz que foi absorvido pelos compostos que passaram pela célula de fluxo. Então, vamos pensar que a gente colocou aqui uma vitamina B12. A vitamina B12 passou pela coluna, empurrada pela fase móvel. Quando ela passa pela célula de fluxo, ela recebe um determinado comprimento de onda, absorve esse determinado comprimento de onda, e perceba que aqui na ilustração, a luz fica mais fininha depois que passa pela célula de fluxo, porque o restante da luz foi absorvido pela vitamina B12. Então, o fotodiodo vai fazer uma diferença entre a luz que foi emitida e a luz que foi absorvida por aquilo que passou na célula de fluxo.
e vai transformar isso em um sinal elétrico, que é um pico. Então, os picos são sinais elétricos que são diretamente proporcionais à intensidade dos compostos que absorvem um determinado comprimento de onda. Então, quanto mais aquele composto absorve luz, maior vai ser o tamanho e a área do pico, maior a intensidade do pico. Então, aqui é basicamente tudo que eu acabei de explicar. Gente, alguma dúvida em relação a esse funcionamento do UV-Vis, detector de UV-Vis? Tiago, gostaria de perguntar se tem outro tipo de detector que não seja esse fotodiodo. Você Ou fala se aqui é só embaixo, né? isso. Ou se é só ele mesmo que faz a Não. detecção. Tem outro que é parecido com esse, mas não muda muito o tipo de detecção aqui, tá? Essa parte do detector. Então, tem um que é um arranjo de fotodiodos. Então, o DAD ele é basicamente uma série de fotodiodos, né? Então, sim e não, né? Uhum. Outra coisa que eu queria perguntar é que você falou sobre a composição de sílica nas colunas de fase reversa, né? Uhum. É uma composição base de sílica acopladas a núcleos de 18 carbonos ou 8, né? Uhum. Só que em cromatografia de fase normal, a composição também é sílica ligada a outros grupos ou não? É outra. É É, outro princípio. é sílica também, mas eu não sei dizer se qual que é o material ativo dele, mas é Uhum. sílica também. Tá. A fase normal, ela é bem rara de se utilizar, viu? Eu trabalhei com fase normal uma vez só, pra você ter ideia. Nossa. Então, uma coisa que é interessante, inclusive, é assim, ó, a fase normal, a cromatografia surgiu com a fase normal, né? Tanto que, olhando lá de novo no surgimento da cromatografia, o cara usou éter de petróleo, que é um solvente extremamente apolar, para fazer o arraste do extrato dele pela coluna, né? Então, quando a cromatografia foi avançando, a fase normal era aquilo que era normal, né? Por isso que ela ficou com esse nome, inclusive, né? Então, o que é a fase normal? Você ter um solvente muito apolar passando por um recheio, né, por uma fase estacionária que é mais polar. Então, a fase reversa foi quando possibilitou essa ligação, peraí, aqui, essa ligação de materiais que são mais apolares na sílica, né? Então a gente passou a ter colunas mais apolares com um solvente mais polar, né? Possibilitando trabalhar com água, acetonitrila, metanol. São solventes que têm uma polaridade aí mais próxima da água do que de um hexano ou de solventes orgânicos, né? Então, eu acho, né, eu precisaria pesquisar e eu acho que é um bom ponto para a gente discutir depois, mas eu acho que esse material ativo aqui surgiu junto com a fase reversa. Então, eu acho que a fase normal não é o ativo, mas eu preciso confirmar essa informação aí. Beleza? Mais alguma dúvida? Beleza. Obrigadão, Thiago. Valeu. Por mim era só isso mesmo. É isso. Show. Beleza. Então, a gente tem o DAD, né, que esse é uma técnica muito parecida com o VVIS. A única diferença do VVIS para o DAD é que ele é capaz de detectar diversos comprimentos de onda ao mesmo tempo. Então, a lâmpada, diferente do VVIS, ela vai emitir vários comprimentos de onda simultaneamente. Então, quando a gente compara aqui com
O VVIS, ele manda apenas um feixe de luz, né? Então, um comprimento de onda específico. E aqui no DAD, ele vai mandar vários comprimentos de onda simultaneamente. Então, o detector dele aqui, para transformar a absorção da molécula, né, a absorção de luz da molécula em sinal elétrico, é um arranjo de fotodiodos, né? Então, daí, inclusive, vem esse nome DAD, né? Esse DAD aqui, gente, ele é interessante para quando a gente trabalha com matrizes complexas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando com um whey, por exemplo, que tem tudo lá nesse tipo de matriz. Então, você tem compostos que vão absorver em diferentes comprimentos de onda, mas muitos compostos vão absorver no mesmo comprimento de onda do seu ativo de interesse. Então, você consegue isolar o máximo possível o seu ativo de interesse das outras, dos interferentes que tem na sua amostra, né, usando esse DAD aqui, né? Então, usando o comprimento de onda específico para o seu ativo de interesse. Fala aí, Carol. Tiago, eu tenho uma dúvida aqui que surgiu agora. Uhum. Eu percebi fazendo análise que a maioria do comprimento de onda que a gente usa fica ali em 200 e alguma coisa, Uhum. máximo 300 ali. Eu nunca peguei um comprimento de onda que fosse maior do que 300, sei lá, 350 ou 400. Então, qual a relação do comprimento de onda, da característica da molécula com o comprimento de onda? Eu não sei explicar Entendi direito. sua pergunta. Vamos supor, para comprimentos de ondas maiores, essa molécula ela tem que, ai meu Deus, absorver mais ou menos. Tipo assim, eu queria saber uma relação. Porque eu nunca peguei um método, por exemplo, com um comprimento de onda de 600 nanômetros ou 500 nanômetros. Legal. Deixa eu ver, é um ponto que eu vou, inclusive, citar mais para frente, mas eu acho que vale para a gente responder essa pergunta. De onde vem essa questão do comprimento de onda? Vem de cromóforos. Então, cada molécula vai ter sua estrutura química, até aí tudo bem. Então, a estrutura química da molécula, ela vai ter alguns grupos funcionais. Então, o que é grupo funcional? São partes que compõem uma molécula, né? Então, por exemplo, o anel aromático, o anel de benzeno, né? Que inclusive é bem famoso aí na parte da farmácia, né? Então, ele é um grupo funcional. O grupo funcional de benzeno, ele é um cromóforo. O que é um cromóforo? É um grupo funcional que tem a propriedade de absorção de luz. Então, ele tem a capacidade de absorver luz. Então, é uma propriedade daquela molécula, né? Então, daquele grupo funcional, né? Então, o que vai definir o comprimento de onda mais adequado para uma molécula são os grupos funcionais que compõem a estrutura daquela molécula. Então, se eu pego uma molécula que tem um anel de benzeno, eu sei que ali ela tem um cromóforo, porque o anel de benzeno é um cromóforo. Então, é muito possível que ela vá absorver um comprimento de onda entre 200 e 254 a 260 nanômetros. De onde que esse valor de comprimento de onda foi definido? Experimental. Então, essa tabela aqui, ela vem de dados experimentais, né? Então, alguém pegou moléculas têm grupo funcional de anel aromático e percebeu que ele tinha propriedade de absorver comprimentos de onda, que foi testado vários comprimentos de onda, mas nesse comprimento de onda específico ela absorvia mais, então entendeu-se que ela era um cromóforo. Então, é por essa relação aqui. Aí, você comentou que a maioria que você falou, que você já trabalhou, é de 200 a 300. Existe um ponto interessante, que é o seguinte, as moléculas que a gente trabalha, que tem um comprimento de onda de 190 até 220 nanômetros, são moléculas que têm pouco cromóforo ou cromóforos que são mais fracos.
Então, por exemplo, os aminoácidos. Então, quando a gente vai trabalhar com aminoácidos sem fazer nenhum tipo de tratamento com ele, a gente vai trabalhar no comprimento de onda de 200 nanômetros ou 220, 215, 190. A gente vai trabalhar com vitaminas hidrossolúveis, comprimento de onda baixo também, para a maioria, para algumas delas, né? A gente acaba trabalhando com comprimento de onda um pouco mais baixo. Considerando isso, aqui é uma informação interessante. O comprimento de onda de 190 a 220 nanômetros é a faixa de comprimento de onda que a maioria dos compostos orgânicos absorvem luz. Ou seja, se você estiver trabalhando com um método em que o seu comprimento de onda está numa faixa entre 190 nanômetros a 220 nanômetros, é possível que você tenha um cromatograma muito ruidoso, porque quase todas as moléculas orgânicas, não sei dizer se todas, mas vou dizer quase todas aí, dando o benefício da dúvida, né? Mas a maioria das moléculas orgânicas, ou seja, possuem carbono, absorvem nesse comprimento de onda. Então, quanto mais você sobe o seu comprimento de onda, mais seletivo é o seu método. Então, comprimentos de onda mais altos é difícil de você ter moléculas, né, grupos funcionais que absorvem comprimentos de ondas mais altos, né? Aí eu vou dar um exemplo. Agora eu estou trabalhando com luteína, luteína e zeaxantina. Estou sofrendo com esses negócios, inclusive. Mas a luteína e a zeaxantina, elas absorvem 460 nanômetros, né? Então já é um comprimento de onda muito alto, ela tem um cromóforo que é forte, e ela acaba que você tem um método que é bem seletivo, porque pouquíssimas moléculas absorvem nesse comprimento de onda. Então você acabou tendo contato com moléculas que absorvem entre 200 a 300, é muito possível que você tenha trabalhado com aminoácido, vitamina, hidrossolúvel, né, cafeína, que são moléculas que absorvem aí nessa faixa. Respondeu? Nossa, demais. Muito legal. Gostei, Thiago. Obrigada. Nada. Então, aqui. Então, o DAD basicamente é um UV-Vis multiplicado por vários comprimentos de onda, né? Então, ele tem essa capacidade de trabalhar com vários comprimentos de ondas ao mesmo tempo. O RID, ele é um detector que trabalha com índice de refração. Então, ele já não é um detector que não vai medir o tanto de luz que foi absorvido pelo composto. Quando que o RID é interessante de se trabalhar? O RID é interessante trabalhar quando você tem moléculas que não têm cromóforo ou poucos cromóforos, ok? Então, por exemplo, a Carol citou que a maioria dos métodos trabalha de 200 a 300 nanômetros, né, os métodos que ela teve contato, mas existem casos de moléculas que não absorvem nenhum comprimento de onda. Por exemplo, os açúcares. Então, se você vai analisar glicosaminoglicanos, vai analisar glicose, frutose, açúcares, né, de forma geral, você não consegue trabalhar no HPLC com UV-Vis nem com DAD, porque são moléculas que não têm cromóforos. Existe um nome para essa classe de moléculas, agora eu não lembro o nome, mas basicamente são moléculas que não absorvem, não têm cromóforos, então elas não têm essa capacidade de absorver luz, né? Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha com RID. O RID, ele trabalha com índice de refração. Então, essa imagenzinha aqui é uma ilustração do conceito de índice de refração. Então, o índice de refração nada mais é do que quando você tem a incidência da luz em um meio, e aí a luz passa por outro meio, né? Aqui, no caso, os dois meios que a gente tem é o gás e o líquido, né? O ar e a água, né? Por exemplo. Então, quando a luz está no ar, ela está caminhando numa direção,
Só que quando ela entra em um meio diferente, né, então na água, ela muda de direção. O detector, por índice de refração, ele calcula esse ângulo, né, esse índice de refração, né, esse ângulo de refração, e a partir desse ângulo de refração, ele determina a concentração da molécula. Então, veja bem, a gente está trabalhando com numa cromatografia líquida. Então, nós temos aqui, nós temos a nossa fase móvel, ok? Então, a gente tem lá uma fase móvel que é um solvente. Vamos pensar que esse solvente é água. Vamos imaginar que nós solubilizamos a nossa molécula de interesse em água. Então, no RID, ele vai ter uma célula de fluxo que tem 2 compartimentos. Um compartimento de referência e um compartimento da amostra. No compartimento de referência é onde ele vai armazenar a nossa fase móvel. Então, esse compartimento aqui, referência, vai estar guardado a fase móvel. Nesse compartimento de amostra, vai ser por onde a amostra vai passar, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai emitir uma luz, e pelo desvio da luz que vai ser causado pela nossa fase móvel, sem nenhum composto, e pelo nosso preparo de amostra com um composto, pelo fato da nossa amostra preparada, diluída, vai ter ali as moléculas do nosso ativo de interesse, a luz vai desviar, porque ela vai ficar se debatendo nas partículas que compõem que são compostas pelo nosso ativo de interesse. Então, vamos supor que a gente está trabalhando com glicose. Então, vai ter várias partículas de glicose ali no meio da nossa amostra que a gente preparou, né? Então, essas partículas vão interagir com a luz, fazendo um desvio dela. Ou seja, se a gente tivesse água aqui em cima na célula da amostra e água aqui embaixo na célula de referência, a luz ia passar direto, sem ter nenhum desvio. Mas, embaixo a gente tem só água e em cima a gente tem água com glicose. Então, a luz vai ter interferência ali com interações com as partículas da glicose, então ela vai sofrer um desvio, e esse desvio é detectado por um fotodiodo, que vai transformar o desvio em um sinal elétrico, e aí a gente tem um pico. Ok? Então perceba que a gente tem um fotodiodo aqui, a gente tem uma lâmpada aqui, assim como no DAD e no UV-Vis, mas a gente está formando um pico pelo desvio do índice de refração, e não pela absorção que a molécula tem da luz. Por que que a técnica de UV-Vis e DAD é tão utilizada no mercado? Porque a maioria das moléculas possuem cromóforos, e das moléculas de interesse das indústrias possuem cromóforo. Existem também técnicas para colocar um grupo cromóforo nas moléculas, mas grande parte das moléculas que são observadas aí nas indústrias, elas possuem um cromóforo, né? Então, o RID, por exemplo, ele é uma técnica que é utilizada quando você tem moléculas que não possuem um grupo cromóforo. Um detalhe do RID é que ele é muito sensível. Sensível em que sentido? Ele é frescurento, né? Então, ele demora muito para ficar equilibrado, a sua linha de base, né? Então, seu cromatograma, que é esse gráfico, né? Esse desenho que é feito por sinais elétricos, ele tem muito ruído, né? Tem muito interferente, então o RID já é um equipamento mais chatinho de se trabalhar, mas é uma ótima solução para quando vai se trabalhar com moléculas que não possuem grupo cromóforo. Então, a gente tem o detector de fluorescência, né? O Davi, pode falar. Tiago, tira uma dúvida rapidinho. O RID, como ele vai detectar por nível de refração
Ele chega as fases móveis a trabalhar com solução tampão junto ou não? Boa pergunta. Sim, dá para usar tampão. Só que a questão é, aquilo que você coloca como fase móvel tampão, você também vai precisar colocar como diluente da sua amostra. E aí tem um ponto interessante também, quando você usa tampão no RID, você está assumindo o risco de ter um pico com alta intensidade no seu cromatograma, porque os sais do tampão vão formar um pico. Então, você gera aí um problema analítico. É possível trabalhar com tampão, mas é problemático. Qual que é o ponto? Quando usar tampão ou não no RID? Aí a gente precisa sempre avaliar riscos e benefícios, né? Eu vou usar tampão porque eu preciso que a minha molécula, eu preciso que o meu método seja mais reprodutível, eu preciso que a minha molécula fique tamponada e se comporte do mesmo jeito. Como a minha molécula é complexa, então, se eu não tamponar a minha fase, não tamponar a minha molécula, ela vai ficar sambando e se comportando cada vez de um modo diferente. Então, é necessário tamponar. Só que aí você está assumindo o risco que no seu cromatograma você vai ter um pico lá que vai atrapalhar a sua análise. Não vou usar tampão, vou usar só água, mas aí você também está assumindo um outro risco, que é o seu analito, dependendo dos grupos funcionais que tem nele, ele vai ficar cada vez se comportando de um jeito, né? Seu método vai ser menos reprodutível. Então, é sempre um cálculo de o problema que você vai resolver e o problema que vai surgir com a sua resolução, né? Certo? Entendi. Obrigadão, Thiago. Valeu. Dando um exemplo prático, eu estou trabalhando agora estou tentando analisar aminoácido no RID. E aí, cara, eu coloquei sal na fase móvel, só que o sal dá um pico enorme no meu cromatograma e nada de aminoácido no meu cromatograma. Então, é um problema que eu não sei o que vou fazer ainda, mas é um problema. Então, existe o risco aí de você usar sal. É possível, mas você está assumindo um risco, né? E aí também é bom que não tenha muito sal, né? Pode falar, Mari. Professor, ai, professor, importante. Nossa, professor, ele. Tava tão acostumada ali no chat, mas esse sal que você tá falando é por conta de filtrar ou é o sal em si que sobe o pico mesmo? Cara, mesmo depois que filtra, eu usei fosfato de potássio. Eu fiz uma solução 5 molar de fosfato de potássio. Mesmo depois de filtrar, ainda fica ali a molécula do sal, né? Dissolvida na água, mas fica, né? Ali a molécula do sal. Então, são mais essas moléculas que estão dissolvidas mesmo na água. Elas dão um sinal elétrico. Entendi. Gente, vamos dar uma pausa de 15 minutos? E aí, daqui a pouco a gente volta. Pausa para beber água, jantar, sei lá. Respirar, levantar as pernas. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Beleza, valeu. Valeu!